Houve uma expectativa de estádio pronto em 2029, possível, mas não realista. Eh, o torcedor acreditou nisso, parte da torcida acreditou nisso, e agora a gente vê uma série de problemas. Kika, queria começar perguntando para você, cadê o estádio do Flamengo? Há quantas anda esse imbróglio do estádio do Flamengo, cara? Recentemente alguns influenciadores até publicaram que o Flamengo quase perdeu o terreno, não sei o quê, enfim. Conta pra gente um pouquinho do que você sabe, né, obviamente, de como tá esse processo, Kika, por favor. É, primeiro a gente precisa deixar claro, né, Barba, que eu não sei muito mais do que aquilo que é Sim, veiculado, né, eu não tenho sim, contato com o Flamengo. Eh, olha só, o que eu vejo, é que o Flamengo está desenvolvendo todos os processos que deveriam ter sido desenvolvidos antes da compra do terreno. aham, Então, o Flamengo está fazendo esse estudo, por tudo que a gente vê, eh, é o que o Flamengo está fazendo agora. Isso gera uma ansiedade no torcedor, né. O torcedor criou uma expectativa de uma construção rápida, que poderia acontecer, obviamente. A questão da construção rápida é que aumenta exponencialmente o risco, né. Então se você tem uma construção muito rápida, começando, de maneira muito abrupta, com muito pouco estudo, você vai ter um monte de imprevisto. E o Flamengo está tentando evitar, pelo que eu entendi, do que disse o BAP, o Flamengo está tentando evitar isso o mais possível. Então a gente está vendo um processo lento. Então o Flamengo, onde está o estádio, está na fase de estudos. É o que eu acredito que esteja acontecendo. Agora, não será sem fricção, né, sim. vai ter atrito. Há um atrito, que até agora a gente não sabe como está oficialmente, mas a gente comentou aqui várias vezes, que é a questão da Naturgy. O prefeito se manifestou já algumas vezes dizendo que pagaria a remoção da Naturgy, a operação da Naturgy, a desmobilização da Naturgy. Por outro lado, eh, o Flamengo assinou um documento que diz que o Flamengo pagaria, tá na conta do Flamengo. Então, cara, tem um caminho aí para ser percorrido. É que, assim, daí tem a questão da ansiedade, né. Qual é o problema, qual é a questão da ansiedade? Houve uma expectativa de estádio pronto em 2029, possível, mas não realista. Eh, o torcedor acreditou nisso, parte da torcida acreditou nisso, e agora a gente vê uma série de problemas normais. Não tem nada até agora, Rafael, não tem nada que tenha acontecido nesse projeto que seja alguma coisa fora do planejado, fora do normal. Uhum. Problema de contaminação, um problema de um gasoduto que às vezes acontece, não o gasoduto necessariamente, mas um problema infraestrutural ali, alguma coisa. Sempre é um projeto muito grande, num terreno muito antigo, num terreno contaminado, terreno que tem um problema sabido, né. Então a gente observa um processo normal. Agora, o curioso disso, e a gente vai falar das coisas curiosas pra gente dar um pouco de risada, né, Sim, sim. é a percepção do torcedor, né. O torcedor olha para o negócio e fala: "Pô, acabou, não vai sair essa merda, isso acabou, é o fim do mundo", né. Aí tem aquele outro torcedor: "Sabia que o Pape não ia fazer nada, não sei o que e tal, traz o Landim de volta". E não é nada disso, cara, a gente tá falando, as pessoas não têm muita noção, né. Esse é o maior projeto esportivo da América do Sul, da história da América do Sul, por uma entidade privada. Não tem nada parecido, não tem. Você olha aí, não tem, não vai ter nada. Você vê o Allianz Parque, você vê a Neoquímica, vão ser projetos menores do que o projeto do Flamengo. Esse é o maior Uhum. projeto. Não dá para fazer isso em um ano, não dá. O BarbaCast tem um novo parceiro, o Mercado Bitcoin, e você pode ganhar R$ 25 de crédito na plataforma. Quer saber como? Se liga. Quando se trata de investimento, você precisa ter uma plataforma segura e confiável, além de ser simples de usar. Primeiro você precisa abrir sua conta, obviamente dura 5 minutinhos. Depois você precisa adicionar pelo menos R$ 50. E em até 7 dias você vai ter esse crédito de R$ 25 para você utilizar como quiser. Só que tem um detalhe, você precisa movimentar, né, esse valor inicial que você vai colocar. Só vale se você clicar no link que está aqui embaixo, no QR Code ou no comentário fixado, e fazer seu cadastro através
desse link, tá bom? Então vai ter problema, vai ter e eu vou dizer pra você, a galera tá falando aí da Naturgia, um grande problema, tal. A Naturgia, sentando com a Naturgia, sentando a prefeitura, tem caminho pra sair, tem solução. Sentando todo mundo pra negociar, consegue se encontrar uma solução, dá pra arrumar uma solução, mas não será o último problema, vão ter outros problemas, aparecerão outros problemas. Pô, aí vem alguém e fala: "Pô, tem um, sei lá, um pássaro lá que só tem um ninho na árvore tal, vai ter que esperar 4 meses pra", tem essas coisas acontecem. Um projeto dessa magnitude, do jeito que foi feito, tem 2 coisas importantes. A primeira, é muito difícil identificar todos os riscos, muito difícil. Então o Flamengo está nesse processo de mapeamento de risco. Essencialmente, parte do trabalho da Fundação Getúlio Vargas, que foi uma instituição, né, chama FGV Projetos. É um braço da Fundação Getúlio Vargas, eu já tive o prazer de trabalhar com eles em outros projetos. Eles fazem esse estudo de viabilidade, é o estudo da viabilidade e dos potenciais riscos que o Flamengo e a Arena não perceberam. Ó, tem isso aqui, e oportunidades também, não é só risco, né, e oportunidades. Com isso em mente, né, quando isso estiver pronto, eu garanto, a hora que começar a escavar, a hora que vão achar outros problemas. Ah, Vão sem achar dúvida. então é normal, o torcedor tem que controlar a ansiedade, a mesma ansiedade que o torcedor tem com novos técnicos, né. Exatamente a mesma coisa. Acho que o Flamengo, tá tomando todas as medidas para evitar risco. É o que minha percepção até o momento é essa. Sim, faz todo sentido, né, assim, mas o que eu achei curioso é que alguns, não sei se foram influenciadores, mas algumas pessoas que às vezes falam sobre o Flamengo, disseram que o Flamengo correu inclusive risco de perder o terreno. Tem um atrito na mesa, que é o atrito com a prefeitura. Eu não sei qual é o grau desse atrito. O Flamengo, segundo o Lauro Jardim, recentemente, o Lauro Jardim noticiou que o Flamengo pediu novo adiamento da assinatura desse contrato. Aquele que dispara o cronograma, os 18 meses até a construção. Eh, a questão a questão ali é o seguinte: a prefeitura tem interesse que esse projeto comece o mais rápido possível. Então tem um atrito ali para ser resolvido. Se é um atrito que vai causar uma fricção e gerar fogo, eu não sei. Se é um atrito pequeno, que sempre: Calma aí, olha só, isso aqui é o problema, o terreno foi comprado assim". E assim, o Flamengo tem argumentos suficientes para sentar na mesa e pedir um adiamento enquanto os estudos estão sendo feitos. Primeiro, o nível de contaminação aparentemente não é tão simples quanto aparentemente era, o Flamengo não fez os estudos, não houve tempo de fazer os estudos, ou na verdade houve, mas o Flamengo pode alegar que não teve tempo, é o primeiro ponto. O segundo ponto, tem a questão da Naturgy, não tem que assinar enquanto não houver uma resolução pra Naturgy, não dá pra assinar nada. Sim. Não dá pra assinar nada, você vai se comprometer, É um olha só a cheque em branco, situação, né. é um cheque em branco, você não pode assinar nada antes de ter pelo menos uma segurança com relação à Naturgy. E o prefeito disse publicamente que arcaria com essas despesas. Ele falou isso. Sim. Falou lá com, esqueci o nome do deputado, sempre esqueço o nome do deputado, que eles Ah, estavam Pedro juntos Paulo? Pedro Paulo. Eh, se abraçaram e falaram: "Ó, não, nós vamos, você não se preocupa, estão criando problema". Numa dessas declarações, no dia seguinte a prefeitura emitiu uma nota dizendo: "Olha só, a gente vai fazer a limpeza, a retirada do gasoduto é conta do Flamengo, então tem que resolver isso". A prefeita falou: "Cara, você falou que ia resolver". E tem um outro detalhe importantíssimo, Rafael. Isso aí não é para os flamenguistas, os flamenguistas já sabem essa história, são para os torcedores dos outros times. Uhum. O terreno custava, foi feita uma avaliação que estabeleceu que o valor do terreno era de R$ 130 milhões, feita pela prefeitura. A justiça contratou uma outra avaliação, a justiça contratou, que determinou um aumento de pagamento de R$ 8 milhões. O Flamengo pagou 140 e poucos milhões de reais, vamos arredondar, vai, R$ 145 milhões é o valor do terreno, ponto. Só Uhum. que nessa avaliação estava escrito: "Não estamos incluindo descontaminação
e a gente não sabe qual é, e não estamos contando o valor da Naturgy, da retirada da Naturgy. Esse é o valor do terreno pronto. O Flamengo pagou, além disso, mais R$ 29 milhões, acima do valor, e ignorou. Então o Flamengo pagou muito mais do que deveria pelo terreno. Então dá para sentar com a prefeitura e falar: vem cá, vamos conversar aqui, olha só, compramos a Naturgy que você falou que ia tirar, tá lá, ninguém, não tá desmobilizado, você que prometeu desmobilizar ainda não desmobilizou, e a gente pagou quase R$ 40 milhões a mais do que deveria. Bom, dá para dar mais 90, dá para dar mais 180 dias pra gente ter todos os estudos e confirmar quanto isso vai custar, ou replanejar. Sim. É assim que funciona. É assim que funciona. Eu confesso que eu acho que o processo ele tá, não vou dizer moroso, né? Assim, é um processo de uma demora provavelmente natural, Normal. mas é porque, obviamente, a gente começou a falar do estádio e foi de 0 a 100 muito rápido, claro, por fins de eleição, né? Não foi nem por não foi nem por qualquer outra questão, foi uma questão mais eleitoral mesmo, ou eleitoreira, né? E até hoje, pessoas que apoiaram o Landim se prendem a esse prazo, enfim, aos prazos e às promessas do Landim para cobrar o estádio, para dizer que não vai sair, enfim, que estão demorando, que estão enrolando e tudo mais. Então, Assim, as pessoas acreditam no que quiser, né? uhum. Mas tem um ponto importante, né? Não há, assim, quando o BAP assume, não há um plano de viabilidade. Já ficou muito claro. E isso nós dissemos aqui no seu canal. Sim. A gente olhou o projeto e falou: cara, isso não vai custar R$ 1,7 bilhões. Isso não vai custar 1,7 bilhão. Isso não vai custar. Uhum. Então, havia. O projeto do Landim poderia ficar para 2029? Muito, muito pouco provável, mas poderia. Mas custaria muito mais do que aquele valor que ele apresentou. O que aconteceria com o Flamengo nesse processo? Então, por exemplo, eu torço pro Flamengo e não pro estádio. Justo. Se o Flamengo tivesse embarcado nessa história, na história de fazer a toque de caixa, é muito provável que ele continuaria torcendo pro Flamengo, mas com um time muito pior do que, na verdade, o Flamengo poderia, porque o Flamengo se endividaria. Uma coisa que o torcedor precisa entender, aquele que reclama do estádio, etc., é o seguinte: no dia que o Flamengo assinar o contrato da construção, não o contrato com a prefeitura, o contrato da construção do estádio, assinou o contrato, o Flamengo passa a ser o time mais endividado do Brasil. Uhum. Automaticamente, passa a ter a maior dívida do Brasil. Então, tem que ter muito cuidado de como vai fazer essa dívida. É simples assim. Sim. Não pode quebrar o clube, não pode ter prejuízo esportivo, tudo aquilo que a gente sempre fala, né? E o próprio BAP falou isso, né? E aí, Rafael, você vai encontrar muito pouca gente na internet que defende o estádio publicamente como eu faço. Muito pouca gente, porque eu faço isso desde 2017. É verdade. Publicamente. E se a conta pro Flamengo ter o estádio é quebrar o time por alguns anos, eu sou contra o estádio. Eu passo automaticamente a ser contra o estádio. E eu sou o cara lá que fui lá assistir Flamengo e Paraná Clube em Curitiba. Eu fui um dos caras que vi lá o Flamengo comemorar um gol do Obina para se livrar do rebaixamento. Não foi o primeiro que a gente comemorou. Houve alguns gols como esse. Não quero passar por nada parecido que isso. Eu quero ficar puto quando o Flamengo termina o ano ganhando a Copa do Brasil. É isso. Eu quero ficar puto, falar: porra, o Flamengo só ganhou a Copa do Brasil. Entendeu? É isso que eu quero que fique. O standard é esse, é daqui pra cima, entendeu? Então, acho que tem que ter todo o cuidado. E assim, é claro, eu não posso falar pelo BAP, não tenho contato com ele, mas eu posso dizer uma coisa. Vamos imaginar a pior hipótese possível, que o BAP, lá quando ele senta em casa, senta no sofá dele e fala assim: eu não vou fazer o estádio do Flamengo. Ele não quer fazer o estádio do Flamengo, ele mentiu pra todo mundo. Ele não vai conseguir achar uma desculpa suficientemente real para não fazer o estádio que não seja alguma coisa que realmente aconteça. Olha só, tem lá achamos uma mina de plutônio
no terreno não dá para fazer o estádio. Não vai dar para fazer o estádio porque tem uma mina de plutônio. Ele não tem como ele inventar uma desculpa. Se o BAP chegar, olha, vai custar 3 bilhões de reais, o Flamengo não vai ter esse dinheiro, não vamos fazer. Aí, eu, você, todo mundo fala, vem cá. Por que o estádio vai custar 3 bilhões? Não dá para fazer um estádio mais simples? Cadê o projeto? Chuta a empresa que está desenhando, pega, contrata outro, até fazer um estádio que cabe em 1,6, 7, 8, 2 bilhões. É o que tem que ser feito. Sim. Agora, o que não dá é achar que assim, o BAP vai tirar da cabeça dele uma desculpa que ninguém vai correr atrás disso para saber que, olha só, essa desculpa você não quer fazer, tudo bem, você não quer fazer, assume que você não quer fazer. Óbvio que não, óbvio que não. E o BAP, independente da vontade dele ou não, há um movimento, há uma força atrás dele para esse estádio sair que é muito maior que ele. Uma pressão, né, até. Porra! Assim, cara, assim, eu tenho um canal pequeno no YouTube, moro fora do Brasil, sai uma matéria do Lauro Jardim, falando, olha só, pediu 90 dias, eu tenho 10 ligações, eu acordo de manhã, tem 10 ligações no meu celular, 50 mensagens, cara, que vai desde você, passando por Mauro César, eventualmente, e aí jornalistas que eu nunca vi que querem saber, ou seja, é um negócio gigantesco isso. Verdade. E se o BAP falar, não vou fazer, ou vier uma desculpa, ou a parte dessa galera que tá acompanhando o estádio de maneira mais técnica, não esses bobalhões aí que fazem clickbait com qualquer bobagem que sai, com um monte de mentira, mas quando essa galera mais séria começa a acompanhar, o nego vai cair de pau no BAP e o BAP não vai ser eleito. Acaba o projeto do BAP. É isso. Acaba o projeto do BAP. O projeto do BAP ganhou tudo. Ganhou tudo, mas não fez o estádio. E fica nessa, né? Ganhou tudo. Não vai ser mais fácil ganhar tudo como foi 2019. Tá na cara que vai ser bem mais difícil ganhar tudo agora. Tem SAF, tem uma porrada de coisa. Né? Então tem investidor maluco, tem clube se endividando, vai ter de tudo, né, cara? Sim. Enfim. Eu concordo com você. Eu acho que a pressão é muito grande para ele simplesmente ignorar. Eu acho que é mais isso. Realmente é uma notícia que nesse momento tem outras notícias que fazem mais barulho, né? Tem a questão do João Félix, tem a questão do Jorginho, Mundial, enfim, tem muita coisa aí que vai fazer mais barulho do que isso nesse momento, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Você acha que tem mais alguma coisa pra gente falar sobre o estádio especificamente? Cara, eu assim, quando a galera começar a chegar aqui, vão pintar mais perguntas, né? Certamente vão pintar mais perguntas. Agora, eu não tenho, assim, eu tenho certeza absoluta, Rafael, que tem uma galera no Flamengo trabalhando nisso. Isso não tá solto, isso não tá solto lá, e isso é uma coisa que essa nova diretoria estabeleceu. Não é só sobre o estádio, é no departamento de futebol, acabou, não tem mais X9, a gente não sabe mais escalação, a questão do sócio-torcedor. Então, não tem muita informação, a gente não tem muita informação, eu não tenho, sabe, eu tenho certeza que tem mais informação rolando, tem novidade, mas a gente não sabe, a gente não sabe. O que eu acho, e falando sobre o que vai fazer mais barulho, eu estava conversando com um jornalista amigo meu, e ele falou, Fabrício, é o seguinte, tem aqui o estádio, aí você tem Mundial, dá uma porrada, volta pra baixo, e o estádio tá aqui, ó. O estádio tá sempre aqui o estádio. E aí, tem as porradas, mas o estádio tá sempre aqui. Aí tem a porrada do estádio. A porrada do estádio, às vezes, é maior do que todas as porradas juntas. Vem aquele pico de... E assim, e tem o estádio aqui. A partir do momento que o Flamengo assinar esse contrato com a prefeitura e sair a informação da Fundação Getúlio Vargas, vai ter informação nova quase toda semana. Sim. Eu também acho que vai ser por aí também, cara. Eu acho que não tem nenhuma atualização. O Flamengo também não pode cometer nenhum ato em desespero, assim, né, de apressar, porque ainda mais em negócios assim de milhões e milhões, às vezes bilhões, quanto mais low profile você for, mais você vai Melhor. economizar. Não, mais você vai economizar, né? Não. Porque a pressa, meu irmão, na pressa compra qualquer coisa, não sei o que, aí fica caro, fica impagável e não é isso que ninguém quer, né? Então eu acho que nesse sentido o Flamengo também tá atuando bem. Eu também acho. Até que prove o contrário,
aparentemente está sendo seguida uma cartilha inteligente de condução de negócio, Uhum. minimização de risco. Uma Sim. coisa que a gente vai começar a ver que também vai ser interessante, para a gente concluir, quero dizer, né, se alguém chegar aqui falando do estádio, a gente volta a Claro, falar. claro. Que eu acho interessante é o seguinte: o Flamengo, muito rapidamente, tão logo, se estabeleça a data de assinatura do contrato definitivo, sai o relatório da Fundação Getúlio Vargas, o Flamengo vai ter que entrar num processo de viabilização de projeto. Isso é uma coisa que eu fazia quando trabalhava no Brasil. Eu Uhum. trabalhava na área de desenvolvimento, eu era um viabilizador de projetos. Então é o seguinte, o que é viabilizar um projeto? Olha só, você tem aqui, vai fazer um shopping center, puta, mas a conta não vai fechar. Então você precisa de o quê? Precisa de um cinema, aí você vai começa a ter ideia para fazer o negócio, crescer. Aí, por exemplo, no caso do Flamengo, eh, aí pum, chama o Ricardo, você conhece o Ricardo, seu vizinho. Sim. "Ricardo, vem cá, como é que a gente vai alavancar, sei lá, 20 milhões de receita no primeiro ano aqui para pagar as dívidas, o começo, pagar o projeto, como é que a gente faz? Vende camiseta, acesso ao site?" Aí não sei o que dá, aí tem que pensar. E aí tem lá, bom, vamos ter um pouco mais de segurança? Precisamos fechar aqui as âncoras. O que são as âncoras? São as grandes lojas que vão ficar no estádio. Vai ter uma loja da Adidas? Vai, então tá bom. Vamos assinar um contrato aqui com a Adidas de 5 anos, concomitante com a renovação da marca, e a gente vai ter uma maior loja da Adidas na América do Sul, vai ser no estádio do Flamengo, por exemplo. E aí tem que alguém começar a viabilizar esse negócio. Aí vai ter muita coisa legal, porque aí é a parte legal, a parte, né. Eu fiz isso muitos anos viabilizando o projeto, e é legal que você tem criatividade, aí você começa a colocar coisas que as pessoas não pensam, entendeu. Aí fica bem divertido. E isso já poderia estar acontecendo se esse estudo de viabilidade tivesse sido feito na gestão passada. Aí a gente estaria nessa parte mais divertida do projeto. Mas por enquanto a gente está nesse compasso de espera para saber o que vem da Fundação Getúlio Vargas. É. Bom, vamos esperar então, a próxima grande notícia aí a gente fala e se alguém vier, né, falar alguma coisa também, a gente retoma o assunto. Gostou dessa resenha? Então olha só, para ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição e pô, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada para você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo para vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição. Vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas para vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora. Eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?